vocês, eu peço desculpas, senhora ministra. O Érico Veríssimo, nosso grande Érico, estava no exterior, num jantar, numa época em que ele vivia nos Estados Unidos, e um americano lá pelas tantas, perguntando a ele: mas de que cidade mesmo o senhor vem, Érico? E ele olhou e disse: eu venho de uma Porto Alegre que tem uma orquestra sinfônica. Quando se diz orquestra sinfônica, isso é um indício de que muita coisa na cultura já aconteceu, não é verdade? É um indicador cultural muito importante. E nós, em nome da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, de todos os músicos e de quem atua na parte administrativa, estamos muito honrados, muito felizes com a sua presença. E o nosso querido diretor artístico, o maestro Evandro Matê, que está onde, o Evandro? Tá. O Evandro deve estar por aí. O Evandro selecionou um repertório maravilhoso, está ali o maestro Matê, de compositores brasileiros. Nós ouviremos Villa-Lobos e Guerra Peixe, ou seja, muito bem selecionado. E eu acho que o Murilo Alves pode, daqui para frente, conduzir as ações. Mas, Murilo, antes eu tenho que dizer para a ministra que se há um sonho na cultura gaúcha, independente de qualquer cor partidária, interesse, área de atuação, é que a nossa orquestra tenha a sua casa definitiva olhando para esse Rio Guaíba. Então, ministra, nós voltaremos a procurá-la com esse projeto de todos os gaúchos, da sede definitiva da OSPA, olhando para o Rio Guaíba. Muito obrigado pela presença. Murilo. Bom dia a todas e todos. Nós somos o quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. E nosso quarteto, assim, eu vou apresentar ele por questão de acessibilidade também. Então, nós temos 4 instrumentos de cordas friccionadas, são 2 violinos, um com a minha colega Brigitta Caloni e o meu colega Giovanni Marchetti, uma viola de orquestra com Cleverson Creme e um violoncelo comigo, Murilo Alves. Hoje a gente vai executar 2 músicas para vocês. E a primeira delas é o Quarteto de Cordas número 1, de Heitor Villa-Lobos. Ele tem 6 partes, nós vamos tocar 3 partes bem curtas, que se chamam Cantilena, Brincadeira e o último Saltando como Saci. Villa-Lobos compôs para essa formação de quarteto de cordas muito tradicional da música erudita europeia, mas fazia questão de colocar nomes brasileiros também e remeter um pouco à nossa cultura. Seguindo, nós tocaremos um clássico da música armorial brasileira que se chama Mourão, do compositor Guerra Peixe. Então, espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos.
Gostaria de chamar também para compor o dispositivo a secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins. Gostaríamos de registrar a presença de algumas autoridades: Consuelo Valando, presidente do Conselho Estadual de Cultura, Zorávia Betiol, Instituto Zorávia Betiol, a Rede de Pontos de Cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, secretários e secretárias de Cultura do Rio Grande do Sul, a deputada Sofia Cavedon, vereadores e vereadoras e institutos federais. Agora, para compor o nosso espaço, gostaríamos de convidar para fazer parte desse dispositivo os deputados Matheus Gomes e Bruna Rodrigues. Gente, então, bom dia a todos, todas e todos. Eu confesso que eu comecei meio comportado, porque esse lugar aqui, às vezes meio protocolar, é meio difícil, né? Mas eu queria confessar para vocês uma coisinha. Assim, é exatamente isso. Os protocolares a gente pode fazer isso. Eu gostaria muito de chamar a deputada federal Reginete Bispo, que está aqui também, para compor esse dispositivo. Seja bem-vinda, deputada. Então, como esse espaço é bem protocolar, eu confesso para vocês o seguinte. Primeiro que eu acho que a gente, assim, vocês estão com uma cara muito para baixo. Até parece que está 13 graus chovendo no inverno. Eu sei que está 16, mas eu arredondei para 13, que é um bom número. E é um momento muito feliz. E eu confesso que o meu nervosismo bateu quando a ministra Margarete Menezes começou a entrar. E o que eu digo para ela? Sabe que eu falo? Eu falei faraó! Eu sabia que vocês pensavam a mesma coisa. Quebrei um pouco o protocolo aqui, tá? Mas eu confesso que fez parte do que eu precisei. Gente, a lei complementar 195/2022, que é conhecida popularmente como a Lei Paulo Gustavo, em homenagem a um grande artista que leva esse nome, que foi vítima do Covid-19, a sua morte gerou uma comoção nacional, o que resultou na mobilização da classe artística e da sociedade em defesa dessa categoria. Esta lei foi apresentada no Congresso Nacional em maio de 2021. A participação da sociedade civil que luta e vive da cultura foi fundamental para garantir o direito de fomento de 13,8 milhões para todos os estados e municípios brasileiros. Hoje, 2 anos depois, estamos finalmente destinando esse recurso aos entes da federação e ao fortalecimento da cultura de norte a sul do nosso país. Vocês estão vendo a diferença de altura dos dois também, enfim, né? A gente tem que... Mas vamos lá. Para o estado do Rio Grande do Sul está previsto o valor de mais de 90 milhões. E para Porto Alegre poderão ser repassados mais de 11 milhões. No total, para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, são mais de 104 milhões. E esse é o maior investimento para a cultura na história do Brasil. E a gente está avançando. Nesse momento, convidamos os presentes a assistirem o vídeo Paulo Gustavo, Agora é Lei. Não pegou física, não pegou que não alcançou, eles procuram arte.
isso. Como é que eu faço agora? Estou tendo que ficar em pé aqui para ver minha novela que nem um dois paus. Nesse momento, chamamos a secretária nacional dos Comitês de Cultura, Roberta Martins. Bom dia, Porto Alegre! Eu aqui só vim para chamar as duas pessoas que vão ajudar a gente a entender como é que está a condição do Rio Grande do Sul na adesão à Lei Paulo Gustavo e para agradecer por todo mundo que veio nesse dia chuvoso. Rafael Bari, Natália, vem para cá explicar como é que está a condição da Lei Paulo Gustavo para todo mundo ouvir. Que honra, né, que momento, que oportunidade que a gente está tendo. Eu preciso primeiro, né, saudar esse contexto de oportunidade, ministra. A gente tem um contexto, né, que todos buscavam, esperavam, e a gente está vendo realizado no Ministério da Cultura, que tem, né, no governo federal essa atenção especial para a cultura. Tem nos quadros aí, na pessoa do Márcio, pessoas extremamente qualificadas. A gente consegue ver aqui no estado do Rio Grande do Sul também, secretária Gabi, um governo que dobrou, né, os recursos aí nos últimos 4 anos e também tem quadros técnicos capazes de dar conta, e nos municípios, especialmente uma articulação, porque essa lei exercita o sistema de cultura. Então a gente precisa falar dos 3 entes, né? Certamente os municípios vão acelerar. Daí eu vou atualizar aqui a situação do Rio Grande do Sul. Por que será que a gente está atrás do Santa Catarina e do Paraná? A gente está agora com 312 municípios elaborando planos de trabalho para receber recursos do governo do estado. Então, acredito que a partir da próxima terça-feira os municípios vão focar energia na Lei Paulo Gustavo e vão conseguir acelerar os nossos números, e dentro dos prazos previstos a gente ter uma grande adesão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que esse é o compromisso dos municípios, né, em buscar o recurso e qualificar essa execução. E eu preciso também dizer da força da produção cultural que a gente tem encontrado aqui no estado todo. Essa mobilização dos artistas que ajudaram a construir essa legislação, ela está se refletindo na força nas atividades culturais que têm acontecido desde a retomada, e tem se refletido em números, nas demandas que a gente tem recebido, né? Mesmo aumentando o recurso, a gente sabe que tem uma capacidade de produção enorme, então esse cenário é muito desafiador. Então, para chegar aqui no nosso ponto atual da Lei Paulo Gustavo, a gente passa por um processo permanente de escuta, de articulação. Tivemos mobilizações específicas sobre a Lei Paulo Gustavo, né, em audiência pública, em consulta pública. Temos um GT trabalhando há 9 meses já, está na hora de concluir esse processo. Agora a gente está numa reta final que reúne entidades, colegiado setorial, especialmente tratando do audiovisual, que a lei traz essa provocação, essa compreensão sistêmica do audiovisual, e
nisso também eu trago uma fala da ministra ontem, né? Como a gente precisa, pegando um pouco dos desafios, entender essas diferentes necessidades para que com a lei a gente consiga calibrar e dar a oportunidade de ter processos adequados de gerir esse recurso e gerar os resultados que a sociedade espera, as oportunidades que toda a comunidade cultural precisa. Então a gente está numa reta final, certamente a gente vai ter na instância do Conselho Estadual de Cultura mais discussões, mas ontem enviamos o nosso plano de ação e temos o plano de ação já aprovado do Rio Grande do Sul, então estamos na fila para o recebimento desse recurso em breve. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria agradecer a presença de todos, saudar toda a mesa aqui, na presença da ministra Margarete Menezes, do secretário Márcio. É um prazer estar aqui. A gente já esteve aqui nesse Circulamin, que hoje a gente está encerrando. Estamos aqui, nossa equipe está em Tocantins também, encerrando toda essa circulação aí no Brasil todo, para incentivar e deixar vocês seguros, né? Quem aqui é gestor municipal de cultura? Legal. Então, a nossa intenção com esse Circulamin que foi deixar vocês seguros, né? O MINC não quer só repassar esse recurso para vocês, né? A gente quer estar junto, quer estar auxiliando vocês em todo o processo de implementação. Nessa primeira fase, a gente está auxiliando vocês a escreverem um plano de ação, depois a gente vai disponibilizar esses materiais para auxiliar vocês a fazerem os editais, né, a executar esse recurso. Posteriormente a gente vai ajudar na prestação de contas. Então a gente está, né, nessa força-tarefa aí, nessa reta final. A partir de hoje faltam 18 dias para o prazo final para escrever o plano de ação. Eu tenho sempre estado em contato aqui com o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado. A gente tem sempre respondido, auxiliado os municípios. Aqui está cerca de 60 e poucos % dos municípios ainda não cadastraram, mas de ontem para hoje já 10 municípios já cadastraram seu plano, então continuem aí nesse ritmo. E a gente está à disposição para auxiliar vocês nessa reta final. É importante fazer as escutas, né, com a sociedade civil. A lei prevê essa obrigatoriedade. Mas antes disso, a gente precisa garantir o recurso, né? Então, a gente está orientando que vocês podem fazer planos de ação mais genéricos, né? E aí realizar essas escutas. A obrigatoriedade da lei é que esse diálogo com a sociedade seja feito antes do lançamento dos editais. Então, é importante que vocês já garantam o recurso, façam a inscrição do plano de ação e qualquer coisa depois vocês continuam esse processo. A gente tem recebido essas dúvidas. E ainda não terminei os processos de diálogo. Não tem problema, mas inscrevam o plano de ação para garantir, né, que vocês recebam esse recurso e possam fazer esse recurso chegar nos fazedores e fazedoras de cultura, que é o que é mais importante, né, gente? A Lei Paulo Gustavo, ela não é um mero repasse de recurso, né? É uma forma de fazer esse recurso chegar nos fazedores e fazedoras de cultura, de fazer esse recurso finalmente chegar também na população brasileira, mais cultura para a população brasileira, para garantir o direito constitucional, né, previsto à cultura de toda a população. Então, eu espero que a gente siga aí nesse ritmo. Aqui no Rio Grande do Sul, né, cada vez mais municípios cadastrando. A gente está à disposição. O site da Lei Paulo Gustavo, o gov.br/Lei Paulo Gustavo, lá vocês encontram diversos materiais. Tem um espaço lá só dos gestores de cultura. Então lá vocês encontram material de orientação, tutorial da plataforma TransfereGov, passo a passo de como vocês cadastram o plano de ação. Tem os guias, tá? Tem o guia prático da Lei Paulo Gustavo, tem o guia prático de adequação orçamentária. Em breve a gente vai ter outras orientações específicas do audiovisual. A CEFLI, né, que é a outra secretaria lá do Ministério da Cultura, também está preparando material sobre como usar esse recurso da Paulo Gustavo para bibliotecas. A SAB, que é a Secretaria de Audiovisual, também está preparando, né? O pessoal da CEFIC aqui, Nilton, está trabalhando, já tem uma equipe maior nessa reta final para a gente aprovar esses planos de ação o mais rapidamente possível. Então vejam o site, a gente tem também plantões de dúvidas, a gente estava fazendo 3 vezes por semana, aumentamos agora a partir da próxima semana, todos os dias a gente vai estar disponível no link
para vocês marcarem. A gente está disponível para vocês entrarem lá e tirarem as dúvidas que vocês ainda tenham, tá? Então, espero que aí o Rio Grande do Sul bata recorde e a gente consiga chegar no nível alto aqui de adesão, como o Rafael falou, né? O Estado já teve o plano aprovado em tempo recorde, aí mandou, a gente já analisou para a ministra trazer essa notícia aqui hoje, né, de que o Estado já está com o plano de ação aprovado. E aí eu espero que a gente também traga depois essa boa notícia de que vocês aqui no Rio Grande do Sul bateram esse recorde de adesão dos municípios. E seguimos à disposição porque vocês precisarem. O link está de portas abertas, nossa equipe está de portas abertas para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigada. Convidamos para usar da palavra a representante do Conselho Nacional de Política Cultural, mestre Gavião. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a bancada, a ministra Margarete Menezes, e assim cumprimentando a todos os deputados, vereadores que aqui estão. Antes disso, gostaria de agradecer a uma pessoa que me incentivou pela cultura popular, que é a Ana Fagundes. A Ana Fagundes foi secretária adjunta da cultura aqui do município de Porto Alegre, e através da Ana eu aprendi algumas coisas importantes dessa cultura e pela essa luta que estou até hoje. Também agradecer ao Vinícius Brito Famores pela luta constante pelo Carnaval, aos companheiros do GCL, CNPC está aí também, Ivan Terra e Margarete Moraes, grande secretária de Cultura, que muito ajudou a cidade de Porto Alegre a crescer também. A cultura popular é uma manifestação espontânea, autêntica, construída historicamente por meio das relações entre os indivíduos. Pode-se revelar-se por meio de aspectos econômicos, artísticos e estéticos, separados ou interligados. Políticas públicas são ações para reconhecer, valorizar e estimular as ações e práticas significativas das comunidades e sua relação com a sociedade. Somos culturas populares, somos cultura de povos tradicionais e culturas de rua. Obrigado a todos e a todas. Não deixa passar aqui e saudar a todos os povos originários, povos de terreiro, coletivos, comunidades periféricas. E eu estou muito feliz de ser uma mulher forjada na cultura hip hop, que me fez forte, que me fez livre. Saudando também a Frente Parlamentar Hip Hop Vivo, que está aí também, e que a gente consiga, a partir dessa rede, fortalecer ainda mais através da lei. Paulo Gustavo. Convidamos para suas palavras a representante do Conselho Estadual de Cultura, Consuelo Valandro. Bom dia a todos, todas, todos. Quero cumprimentar, então, também vou fazer um resumo aí do protocolo da ministra, a todos os deputados, vereadores e todos os representantes que estão aqui. E gostaria muito de fazer uma menção aos que não estão aqui, né? Eu acho que o nosso estado é gigantesco, nós temos muitas pessoas do interior que não puderam vir, pessoas, né, até que falaram ali no nosso grupo do comitê que não tinham dinheiro para vir, né? E eu fiquei pensando, nossa, puxa vida, é para esses que a gente está lutando há 2 anos, para que essa lei chegue nessa pessoa que não tem condição de pagar um trem para chegar aqui, gente. Isso é muito sério, né? Então eu só gostaria de ressaltar que a Lei Paulo Gustavo, ela foi construída na marreta, né, na briga, na luta política, no meio de um caos que a gente estava, né, que é importante relembrar, assim, acho que às vezes as pessoas não se dão conta, né, e até falei isso no congresso da CODIC e sigo falando, a gente tem que ser grato,
para nós mesmos, mas também por toda essa luta que foi, gente. Só para lembrar, né, a gente estava no meio de uma pandemia, tivemos um presidente que vetou, né, isso é muito importante que se lembre, a gente teve um presidente que vetou os artistas de receberem o auxílio emergencial, aquele que todo mundo estava recebendo. Foi daí que nasceu, né, dessa negação da cultura, desse assassinato da cultura, que foi uma tentativa, né, permanente do governo anterior, que nasceu a Lei Aldir Blanc. E vejam só, né, a Aldir Blanc, ela criou o que a gente chama, até o Márcio chamou, eu gosto muito desse termo, Márcio, tecnologia social. A partir daí, a gente viu que a gente tem poder, né, que a gente é articulado muito mais do que a gente sozinho. Então, quero agradecer, assim, essa força que conseguiu, né, mesmo com 2 anos de luta, convencer primeiro os deputados a aprovar a Lei Paulo Gustavo, depois os senadores, e aí combater uma coisa muito difícil, que é um veto presidencial. A gente conseguiu derrubar isso, gente, né, num meio político em que a maioria, se for perguntar pessoalmente, né, essas pessoas não votariam a favor da cultura, mas houve uma pressão política e eles cederam e a gente derrubou o veto presidencial. E aí, finalmente, quando a gente achou que estava na hora de comemorar o ano passado, veio aquele projeto de lei roubando o nosso dinheiro e mesmo assim, né, na faca, na marreta, no grito, né, com o apoio do STF também, a gente conseguiu fazer com que essa lei chegasse e acontecesse esse ano. Então, a gente tem que valorizar isso. E é por isso que eu digo, né, às vezes o Rafael e a gente tem, né, uns atritos, mas é assim, essa é uma lei emergencial que é para chegar na ponta, é para chegar nessa pessoa que não tinha dinheiro para chegar aqui hoje, é para chegar na comunidade indígena, no quilombo. Ela é feita para essas pessoas. E se a gente não conseguir, depois de toda essa luta, fazer com que essa lei chegue nessas pessoas, a gente fracassou. E eu tenho certeza que a gente não precisa passar por isso, porque o pior já passou. A gente tem dinheiro, agora é só fazer acontecer. Vamos mobilizar, né, os nossos prefeitos, vamos falar com os nossos vizinhos, ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer. É só conversar, né? Eu tenho feito essa busca, a Dinorá tem feito essa busca, nós da Operativa Rosane está aqui também, está se rasgando. A Mari, então, está por tudo, né, Mari Martinez? A gente está indo falar com, né, prefeitura, Secretaria de Cultura, para ajudar, para que essa lei aconteça, né? E eu lembro que, no caso da Aldir Blanc, especificamente, né, Rafael, a gente conseguiu resultados fantásticos. A gente teve um prêmio como Trajetórias, a Fabiana está aí, que tem que ser louvado, gente. Tinha um número 0800 para a pessoa ligar e se inscrever. Olha que maravilha, né? A gente teve um prêmio da CUFA que instalou nas comunidades, né, centros para as pessoas irem lá se inscrever, porque nem todas têm internet. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um plano, né? Então, são esse tipo de ações que a gente espera que se repitam agora, né, na Paulo Gustavo, para a gente ver finalmente essa lei acontecer como a gente sonhou. E o sonhar é que move o artista, que move o fazedor de cultura. Então, obrigado pela escuta. Espero que todo mundo se ajude para a gente fazer chegar para todos essa verba. Nesse momento, convidamos para usar a palavra o presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura de Porto Alegre, Renata Silva. Presidente. Minhas saudações a todos aqui presentes, ministra Margarete Menezes, que honra recebê-la. Em nome da senhora, saúdo a todos os demais, faço uma saudação especial ao Márcio Tavares, nosso gaúcho, grande secretário executivo do MINC, a secretária Gabriela, à frente da nossa pasta estadual da cultura, e enquanto presidente do Conselho de Dirigentes de Cultura do Rio Grande do Sul, o CODIC, que é um órgão de integração e assessoramento vinculado à nossa Federação dos Municípios, a FAMURS, eu tenho que lhe dizer, ministra, que temos trabalhado incansavelmente
num momento em que a cultura tem prestígio. Não foi fácil para os dirigentes, a qual eu saúdo vocês aqui, sei que tem muitos colegas, porque antes de tudo eu também sou uma dirigente municipal de cultura. Não foi fácil, no momento de desprestígio, fazermos política pública para a cultura, quando nós temos nos nossos 497 municípios artistas, fazedores de cultura, mestres talentosíssimos, com repertório cultural vibrante, e que mesmo que digam que a cultura parou, e o setor parou na pandemia, a cultura em si não parou, porque onde tem gente tem cultura, e lá no município a cultura continuou existindo, porque essas pessoas que estão aqui hoje, muitos que não vieram, garantiram isso. Então, nós temos um momento de prestígio, colegas e fazedores de cultura, um momento em que o Estado, o governo do Estado, olha para a gente e amplia os recursos a favor dos municípios e dos fazedores de cultura. Nós temos um governo federal que faz o mesmo e que vem de encontro à luta incansável que temos tido. E eu quero dizer, então, aos colegas, dirigentes, gestores, secretários, assessores de cultura de seus municípios. A área técnica da FAMURS, e quero aqui exaltar o nosso colega Vinícius Brito, é incansável. Graças a ela, tenha certeza, ministra, que muitos municípios foram capazes de aderir ao Aldir Blanc, a editais do governo estadual nesse período também, e nós continuamos fazendo isso, e o Vinícius está aqui que não me deixa mentir, que diariamente nós recebemos questionamentos na FAMURS a respeito da execução dessa lei. Como fazer com que ela chegue de fato na ponta, como a Consuelo nos coloca. E eu vou dizer para vocês, a gente não precisa sensibilizar o gestor, o prefeito, da importância da cultura, porque ele sabe. Talvez a gente precise fazer um trabalho de sensibilização do impacto que essa cultura tem, social, econômico, dentro dessa comunidade, dentro dessa cidade. E eu quero aqui tranquilizar cada um dos fazedores de cultura que não tenham dúvidas que os gestores estão fazendo isso, buscando constantemente qualificação, troca de experiência e informação para que eles também se sintam seguros, ouvindo vocês e ouvindo os colegas, de como fazer com que esse recurso e muitos mais que a gente ainda espera que venham para os municípios possam chegar à ponta. Muito obrigada a todos que estão aqui e é realmente um prazer e um prestígio receber mais uma ação do Circula Link, dessa vez com a nossa ministra Margarete Menezes. Obrigada. Então, dando continuidade, acho que importante também a gente refletir sobre perguntas que foram feitas para a gente quando a gente chegou, né? Não sabia que tinha mestres de cerimônias pretos aqui no Rio Grande do Sul. Então, há tempo atrás não tinha nem deputado, né, gente? Então, essa é uma pergunta importante. Estou muito feliz de estarmos aqui, passando essa vivência. Acho que todo momento é uma experiência da gente também estar rompendo estruturas e que a gente faça, né, com dignidade, beleza e com negritude que a gente é. Então, vou chamar aqui para fazer parte também, para fazer uso da palavra, a presidente da Comissão de Educação e Cultura e Desporto, Ciência e Tecnologia, a deputada estadual Sofia Cavedon. Obrigada, Jaque. Bom dia, gente. Querida ministra Margarete Menezes, na tua pessoa, cumprimento toda a equipe e da pessoa do Márcio, né? Nós temos orgulho de ele estar contigo coordenando esse momento do novo tempo da cultura no Brasil. Nossa secretária Gabriela, em teu nome cumprimento todo o governo, o Estado, aqui a parceria, os municípios e os nossos deputados, né? Reginete, Matheus, Bruna, Maria do Rosário. Porque eu acho que a gente, na Comissão de Educação, a gente está levando muito a sério essa conquista. Eu me emociono cada vez que vejo o vídeo do Paulo Gustavo, porque esse menino hoje representa uma política pública, mas essa política pública, e aí eu cumprimento com muito amor a Consuelo, porque ela trouxe aqui o que é a densidade dessa política pública, e lembrando Paulo Freire, que nos dizia que
que diante das situações limites, quando a gente não desiste, quando a gente luta, quando a gente experimenta o esperançar, a gente produz o inédito viável. E se tem coisa mais extraordinária do que a Lei Aldir Blanc e agora a Lei Paulo Gustavo, que o Brasil nunca viveu um recurso direto, fundo a fundo, para todos os municípios e estados, como nós estamos vivendo e da forma como foi construída. Maria e Reginete, porque tem que reconhecer também que houve interlocução no Congresso Nacional, com as mulheres, em especial as mulheres deputadas, no Senado, mas os movimentos dos fazedores e fazedoras de cultura, que não pararam na produção da lei, que derrotaram o governo fascista, o governo que queria derrotar a cultura, censurar a cultura, que acabou com o Ministério da Cultura, e conseguiram e seguiram organizados e organizadas. Eu sou da educação. Olha que a educação brasileira, também da educação, ela tem uma ramificação no Brasil inteiro, conquistou o Fundeb no meio da pandemia, mas não temos o potente movimento social que a cultura tem nesse momento organizado no Brasil inteiro, que são os comitês Paulo Gustavo. Esses comitês Paulo Gustavo, com articulação nacional, eles têm um poder que nós não podemos desmerecer. E eu sei que o Ministério da Cultura os levou no lançamento, os escutou para elaborar a regulamentação, está com uma consciência muito forte do poder que eles têm. E por isso que eu quero dizer que a nossa Comissão de Educação, a Mari Martinez, a Rosane Dalsas, têm trabalhado incansavelmente. Nós já fizemos audiência pública. Aliás, o MINC está nos tratando muito bem. Nossa secretária já esteve várias vezes aqui. Fizemos uma audiência de mais de 300 pessoas. Estamos com o Articula Paulo Gustavo, que foi a experiência do Articula Aldir Blanc. Somos um lugar de recurso, de apoio, de ajuda, de intermediação, de dar voz, de ajudar na busca ativa, como diz a Consuelo. Nós queremos chegar lá no circo, no quilombola, nos indígenas. Nós precisamos fazer jus a esse inédito viável. E, além de, aqui tem uma bancada dos cineastas, das cineastas, eu queria homenagear, porque esse é um recurso da produção audiovisual brasileira. Então, além de ser esse recurso, valorizar essa área extraordinária, ele é um recurso que inaugura um novo tempo na sequência com Aldir Blanc, com conferência de cultura. Imagine, encerro dizendo isso, imagine se fizemos o que fizemos na Aldir Blanc, contra tudo e contra todos. O que faremos com Paulo Gustavo, com um governo que prioriza a cultura, que honra a cultura, que respeita a cultura, que circula, que está presente, que escuta? Voaremos! Viva a cultura! Viva Paulo Gustavo! Gente, eu gostaria também aqui de saudar todas as cidades e municípios que estão presentes aqui e, como é o barro que me forma artista, o barro das periferias, todas as periferias de Porto Alegre, Alvorada. É uma alegria ver vocês aqui. Convidamos para o uso da palavra o secretário executivo do Ministério da Cultura, meu querido Márcio Tavares. Bom dia a todas as pessoas, obrigado pela recepção. Quero cumprimentar a nossa ministra Margarete Menezes. É uma alegria poder estar aqui junto com a ministra e junto com ela estar com a equipe do Ministério, a secretária Roberta, a secretária Newton, estar aqui com a Gabi, da comunicação, o Felipe, o Fabrício, o Carlos Paiva, a Natália, uma equipe que tem a Janaína, que tem lutado dia a dia para que a gente possa reconstruir o Ministério da Cultura
reconstruir as políticas culturais depois de 4 anos de tanto maltrato, de tanta tentativa de criminalização de um setor que é fundamental para o Brasil. Não há democracia se você violenta a cultura. E é com esse espírito que o presidente recriou o Ministério da Cultura e chamou uma referência da nossa arte, mas também da luta por política pública. Uma pessoa que se forjou na educação como artista e que mostra que o investimento público é fundamental para que a gente faça com que os inúmeros talentos que o Brasil tem e que se perdem pela falta de investimento, pela falta de cuidado, que isso não seja a realidade do país daqui para frente. É para isso que o Ministério da Cultura existe para garantir um direito de cidadania. Dos 215 milhões de brasileiros têm direito à cultura. E a cultura é uma grande riqueza do nosso país. A maior riqueza que a gente tem é gente e a criatividade. A Consuelo estava falando aqui, eu cumprimento através da Consuelo o Gavião, que também é do Conselho Nacional, a Renata do CODIC e o Vinícius, e todos que estão nessa articulação da participação social, para dizer a vocês que nós lutamos muito. Tem alguma das coisas que eu me orgulho muito foi de ter feito parte ativa da luta pela Lei Aldir Blanc e, sobretudo, pela Lei Paulo Gustavo. A gente, quando não havia governo federal, a comunidade cultural brasileira aprendeu que, se unindo através de uma causa, de um objetivo comum, a gente poderia conquistar. E nós fomos ao Congresso. E aí cumprimento todos os parlamentares que estão aqui, os vereadores, estou vendo aqui o vereador Comaceto, através dele cumprimento a todos os vereadores, vereadoras que estão aqui, deputada Sofia, Matheus, a deputada Reginete, deputada Maria do Rosário. Nós fomos ao parlamento solicitar aquilo que o governo federal não queria fazer no momento mais duro da nossa história, num pandemônio político e numa pandemia mundial que ameaçava a vida de toda a sociedade brasileira. Os artistas, os fazedores de cultura, aqueles que estão na frente do palco, atrás do palco, foram os primeiros a parar, e a gente sabia que seriam os últimos a voltar. E também todo mundo que era do nosso setor, porque é um setor sensível, sabia que era preciso parar em nome da preservação da vida, que é o valor maior que a gente tem. E por isso o Estado precisava cumprir com a proteção social de um setor em que a imensa maioria dos trabalhadores não tem proteção social. E quando para, não tem auxílio trabalho, não tem proteção, e depois no futuro também tem dificuldades de projeção de aposentadoria. São desafios estruturantes do nosso setor, que numa situação de calamidade ficaram ainda mais agudos, e a gente foi lá para o parlamento dizer: é preciso construir uma lei que dê conta da proteção emergencial desse setor. Foi assim que foi construída a Lei Aldir Blanc. E depois a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial e estruturante. Ela é emergencial porque ela garantiu uma nova rodada de auxílios emergenciais para a recuperação do setor. E ela é estruturante porque ela salva um instrumento que é fundamental para a gente pensar o futuro do fomento à cultura no Brasil, que é o Fundo Nacional de Cultura. É preciso lembrar que no início de 2021, o governo anterior tentou roubar, surrupiar os recursos dos fundos públicos, inclusive do Fundo Nacional de Cultura, e deslocar esse recurso para o pagamento da dívida financeira. Tirar o recurso dos artistas que estavam passando fome para colocar no lucro do setor financeiro, que foi o único que seguia lucrando nos últimos anos.
E foi essa tecnologia social que a gente inventou, de atuar em conjunto, pressionar, de em cada município conversar com os deputados e construir uma maioria convergente para aprovar a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, derrubar 2 vetos presidenciais, depois lutar no Supremo Tribunal Federal e querer o destino também e lutar pela democracia e eleger um estadista que apoia a cultura como o presidente do Brasil de novo, que recriou o Ministério da Cultura, que é o que vai executar as 2 leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Então é essa trajetória de luta da comunidade cultural que fez a ministra nos orientar no começo do ano. Tudo que nós formos fazer, que seja dialogado, que o nosso objetivo como ministério é territorializar e descentralizar as nossas ações como nunca antes aconteceu. E é por isso que, para construir a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, nós falamos com mais de 15 mil pessoas, ativamos todos os comitês, todos os conselhos, conversamos com todos para construir uma regulamentação que responda ao que a Consuelo falava aqui. É preciso que seja o mais simplificado possível, que o recurso chegue na mão de quem tem dificuldade. Para aqueles que têm dificuldade com a escrita, pode escrever oral. O regulamento permite que isso aconteça. Aqueles que têm dificuldade de acessibilidade podem fazer um vídeo em Libras. O regulamento permite que isso aconteça. É com essa noção de equidade que a gente vai construir um novo ciclo de políticas culturais. O nosso desafio agora é garantir uma execução exemplar dessa lei. E nós queremos estar muito próximos de cada um dos municípios, dos estados, trabalhando cotidianamente. A secretária Roberta está orientando a formulação de minutas padrão. Se tem, o meu município não tem audiovisual. Não, mas tem sempre uma forma de produzir. Organiza um cineclube. Está previsto na lei. Isso forma também base para a gente ter uma produção audiovisual no futuro. Está aqui o Jorge Furtado, que é um grande exemplo de quem a gente pode ter uma nova safra de cineastas com um desempenho espetacular como o dele, a partir desse investimento recorde que a gente está tendo. 2,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo, R$1 bilhão aquilo que estava travado nos anos anteriores, e mais a Condecine que nós salvamos na transição e que vamos liberar agora também com investimento recorde para o futuro. Nunca antes o audiovisual teve tanto investimento como a partir de agora, porque a gente está retomando um conjunto de políticas públicas. Nós somos o legado de uma construção que começou em 2003, foi interrompida em 2016, se reconstitui agora. Essa reconstituição exige também que a gente construa política nova. E essa política nova é a política que se faz nos territórios, perto das comunidades, valorizando os territórios periféricos, olhando para os vazios de atuação da política pública. E com esse espírito de reconstrução e de união, que as novas políticas culturais que o Ministério tem para apresentar, são políticas que dependem muito de um sistema fortalecido. E é esse compromisso que a gente está exigindo agora na Lei Paulo Gustavo. Para a formação do sistema, tinha uma perna que faltava: financiamento. Bem, a partir de agora, nos próximos anos, a gente tem financiamento garantido pela Lei Paulo Gustavo, pela Lei Aldir Blanc, para todos os estados, para todos os municípios, de forma contínua, ininterrupta. É compromisso do presidente Lula que isso aconteça, e a contrapartida que nós estamos pedindo é a gestão, é a participação social, unidades gestoras, Secretaria Municipal de Cultura, é o Fundo Municipal de Cultura, é o Conselho funcionando e a participação funcionando, porque isso vai qualificar o uso dos recursos e vai garantir que essas políticas
que nós construímos no porrete, na marra, no grito, como a Consuelo falou, se tornem em políticas de Estado. E que nunca mais venha um aventureiro, e se a cultura estiver fortalecida como política de Estado, isso vai acontecer, que destrua as políticas culturais e tente sucatear o Estado brasileiro, como aconteceu nos últimos anos. Bom, muito obrigado. Então, pessoal, a gente... Esqueci de citar o governo do Estado, o Rafael Bari, que foi meu colega, a secretária Gabriela, um abraço. Aí, Voltou no flash, hein? Então, é importante também a gente estar se adaptando a... Eu acho que uma reflexão sobre a gente, né? Mesmo sendo pessoas negras, a gente precisa desmanchar os nossos preconceitos, os nossos avanços na cultura são ligados a tudo que é transversal, e a gente acabou não fazendo nossa descrição aqui, né? A princípio tem pessoas com baixa visão então eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo black todo solto, estou com um vestido todo preto e estou muito feliz de estar aqui. Peço desculpa também para a gente não ter feito esse movimento antes. Eu sou um homem negro, tenho 1,83 m, estou com uma camisa verde, estou usando uma cola, minha calça é vermelha e tenho cabelo black, estou com um óculos dourado. Nesse momento, convidando para o uso de suas palavras a deputada federal Maria do Rosário. Olá, obrigada. Vou falar oi fora do microfone, porque me ensinaram isso também. A gente está aprendendo, se reorganizando. Oi. Vocês sabem que as pessoas com deficiência visual já ensinam a gente tanto, enfim. Margarete, um grande abraço. Obrigada, ministra. Eu queria começar minha fala pedindo que a gente aplaudisse a existência do Ministério da Cultura e a ministra Margarete. Eu sei que isso tem um significado incrível para todos e todas nós aqui. É algo que transcende, porque, na verdade, até existir significou lutar, significou se colocar, dizer presente, estamos aqui, existimos, resistimos, ultrapassamos tempos difíceis, mas, na verdade, eles nunca passam integralmente, eles ficam dentro do novo tempo. As coisas se misturam, as fronteiras, elas sempre exigem da gente nos posicionarmos. Então eu quero abraçar também o Márcio, secretária executiva, a Roberta, toda a equipe do MINC, Consuelo, todos os conselhos, os gestores, que são fundamentais, Gabriela, Secretaria de Estado, Secretaria dos Municípios, querida Reginete, um abraço, parceria imensa, Mateus, Sofia, Bruna, todos e todas aqui, para dizer o seguinte a vocês: nós só conquistamos política pública, em qualquer área, inclusive na cultura, quando a gente se posiciona na política de um modo geral. Nós temos que parar de ter medo da ação política. Nos disseram que política não é boa, e tem, na verdade, muita gente por aí que não entendeu que ou a gente se posiciona e defende a democracia, ou nós estamos sendo disputados ainda pelos valores do ódio, da repressão e da ditadura, que nós não ultrapassamos, porque esse país não teve uma justiça de transição, e a grande massa dessa nação brasileira não entrou em contato com o que verdadeiramente aconteceu em tantos períodos ditatoriais, em tanta violência, na violência racista do longo período de escravização humana, de destruição humana, no longo período de ditaduras que nós vivenciamos. E, Marta, nós nunca tivemos a possibilidade de reflexão do povo brasileiro sobre esses períodos para fazermos uma cultura política diversa, verdadeiramente humanista, democrática, inquieta e que não aceite a opressão. Então, foi necessário no último período que, mais uma vez,
os segmentos da cultura levantassem sua voz, seu modo de ser, suas formas de existência. Está aí o hip hop, o carnaval, o cinema, a dança, o teatro, as artes visuais de um modo geral, todas as artes se mobilizaram e disseram chega. E foi isso que aconteceu. E aconteceu pelas mais diversas formas, em mobilizações, em contatos pelas redes sociais e também dirigindo-se ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, que particularmente nós representamos neste momento e que é um lugar super contraditório, onde nós temos ainda uma maioria que é preciso ser permanentemente disputada para garantir o óbvio. E este óbvio foi transformado em política pública com uma grande dose de causa, de luta, mas também de sofrimento. Eu fico pensando que a gente oferece e dá o nome de uma lei. A gente escreve que uma lei é Aldir Blanc, com a grandiosidade da obra deste autor, desse artista. E a gente escreve que uma lei se chama Paulo Gustavo, porque nós nos indignamos deles terem sido roubados da existência que nós temos nesse plano por uma pandemia que não foi enfrentada, que não foi adequadamente tratada. Então, dar um nome, denominar, batizar com o nome dessas pessoas é também carregar de significado essas leis. E elas vieram, Consuelo, como tu disseste aqui, para fazer com que as pessoas existam e resistam como a obra dessas pessoas resiste ao tempo e à finitude do seu tempo físico, abreviado pelo absurdo de um governo que odiou imensamente o Brasil. Eu ainda quero que a gente seja mobilizado pela memória, porque parece que às vezes nem memória recente a gente tem. Não, nós não conquistamos ainda a garantia da democracia. Ainda que o presidente Lula brilhe e nos represente tão bem, como tu dizia, Jorge Furtado, quando eu cheguei aqui, era o Lula falando em Paris para o mundo. Isso nos enche a alma e nos oferece condições, ainda que isso exista nesse momento, que nós estejamos aqui retomando os recursos do Fundo Nacional de Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura, que tinham sido negados, Márcio Tavares, rasgados, impedidos de serem entregues para os seus verdadeiros donos, para a sociedade brasileira. Ainda há gestores deste país que não enxergaram que também no âmbito dos municípios, e eu me refiro na nação brasileira, dos estados, é preciso também criar sistemas, fortalecer conselhos, reconhecer a participação da sociedade, e estes recursos não são para serem utilizados em negação ou detrimento de também serem colocados recursos dos estados e dos municípios. É preciso criar uma política que não apenas os estados e municípios observem os recursos nacionais que foram conquistados e que são garantidos, mas também aqui aconteça com todo o brilho necessário o carnaval dessa cidade, o hip hop dessa cidade, a vida cultural das cidades. Eu inclusive carrego aqui uma ideia de cultura viva, que é contra a repressão nos espaços culturais, porque a gente sabe que tem havido muita também repressão nos espaços culturais. Essa é uma cidade e este é um estado que soube resistir muitas vezes. Esse estado politicamente foi resistência com Leonel Brizola em 61. Este estado e esta cidade foi resistência quando aqui recebeu o Fórum Social Mundial. Então agora sejamos resistência de novo, porque na verdade as causas que a gente carrega, ao mesmo tempo que a política pública tem que ser implementada, houve um 8 de janeiro neste Brasil e tentaram dar um golpe para impedir que o presidente Lula assumisse e mantivesse a presidência da República. E eu não vou parar de dizer que os que querem golpes, os que querem o ódio, eles não querem a cultura, porque os golpes sempre começam contra a cultura, contra a educação, contra o pensamento livre. Nós vamos seguir nos indignando. Representados na Lei Paulo Gustavo, sim, na democratização permanente, representados na Lei Aldir Blanc, representados no Ministério da Cultura, em Margarete Menezes, e por que não referir na Margarete, que eu homenageio aqui, que foi secretária dessa cidade maravilhosa de Porto Alegre, dizer que nós não aceitaremos mais nenhum golpe, nenhuma atitude contra a democracia, porque é totalmente impossível a existência de direitos humanos e direitos culturais
com o rompimento da institucionalidade e da democracia. Só que a democracia que a gente busca acontece de forma substantiva e viva quando aqui esse projeto e estes projetos do MINC não estão apenas centralizados, vou dizer com nome e sobrenome, no Rio e em São Paulo, mas eles chegam ao Rio Grande do Sul e a todos os estados, eles adentram e aqui eles podem acontecer e devem acontecer em cada canto das nossas periferias. Vou referir a Porto Alegre, mas vale para Alvorada. O que eu quero mesmo é que a Restinga, que a Lomba do Pinheiro, que a Zona Norte, que cada canto da nossa cidade, que as Ilhas das Flores possam acontecer, fazendo com que a gente se transforme também na participação política. Um país mais politizado, sim. Um país sem medo de fazer política democrática contra qualquer projeto de ditador e de ditadura. Abaixo a ditadura todos os dias. Viva a cultura! É isso que a gente está fazendo aqui. Um grande abraço e estamos juntos e juntos. Então, seguindo com a palavra a secretária de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul em exercício, Gabriela Meidrade. Olá, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar muito especialmente e novamente, a nossa ministra Margarete Menezes, dizer que nós, aqui do Rio Grande do Sul, estamos muito felizes e orgulhosos em recebê-la. Hoje tive a felicidade de estar acompanhada de mais duas secretárias, a secretária Lisiane Lemos e a secretária Caroline Moreira, que estiveram comigo aqui fazendo a recepção, além de toda a equipe da Secretaria do Estado da Cultura, que está presente aqui nesse momento, nos dando suporte, que desde o primeiro momento, quando recebeu a solicitação de que viria a comitiva do Ministério da Cultura, já se mobilizou para organizar esses espaços e poder receber toda a nossa comunidade cultural, os gestores de cultura, representantes de diversos segmentos, num espaço tão simbólico como é a Casa da OSPA, como foi ontem no encontro realizado na nossa Casa de Cultura Mário Quintana, nesses nossos espaços que são tão representativos e tão importantes para nós no governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentando a nossa ministra, eu cumprimento os demais representantes do Ministério, as nossas deputadas, Sofia Cavedon, também a deputada, temos aqui Reginete Brito, Bispo, Reginete Bispo, então a Maria do Rosário, ao Mateus e aqui a Bruna. Eu gostaria de cumprimentá-los e dizer que a alegria nossa aqui também é pela recriação desse ministério, por esse diálogo que é construído, por momentos como estes que são realizados nesta manhã. Que a Secretaria do Estado da Cultura, ontem ainda comentava com a nossa ministra, também foi recriada no ano de 2019, com inúmeros desafios a serem cumpridos, a serem alcançados, e que ao longo desse período a gente conseguiu uma série de conquistas. Dentre elas aqui eu cumprimento o Comitê Cultura Viva, representado por inúmeros pontos de cultura, que são a verdadeira representação de muitos segmentos culturais e que tiveram um olhar muito atento da secretária da Cris Araújo. Então, obrigada a tanto trabalho, a tanto que fizeram e fazem pela cultura popular, e que nós, a partir da criação do comitê, fortalecemos cada vez mais, inclusive nos editais da Secretaria da Cultura, tendo pontuação extra direcionada a esses comitês e também às comunidades mais vulneráveis aqui do Rio Grande do Sul, aos bairros do RS Seguro. Eu também gostaria de dizer do desafio que é hoje estar como secretária em exercício aqui representando a secretária Bia, porque ela é uma grande inspiradora para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul. E se nós temos hoje um sistema de cultura
né, um sistema estadual de cultura implantado, fortalecido, com mais de 300 municípios com adesão, com um edital recentemente que foi publicado, o resultado com a classificação de de 312 municípios. Se nós temos aqui um Conselho de Cultura que foi reestruturado para ter mais representatividade, com 27 pessoas representantes com características regionais, porque nós temos um estado que é bastante diverso. Se nós temos um CODIC, a FAMURS, né, aqui hoje representado pela nossa nova presidente, que é a Renata Silva, mas também pelo Evandro Soares, que há poucos dias deixou o cargo, ao Vinícius Brito, que é grande parceiro, a FAMURS. Enfim, nós fortalecemos este sistema também com os 12 colegiados setoriais, que são fundamentais no assessoramento da Secretaria, e eu agradeço aos colegiados setoriais e também aos meus diretores e institutos que estão presentes aqui, e tem sido a nossa articulação para a implantação da Lei Paulo Gustavo no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que, assim como foi o desafio vitorioso da implantação da Lei Aldir Blanc, em que o Rio Grande do Sul investiu os seus 70 milhões e ainda os mais 4 milhões que retornaram para que nós pudéssemos fazer política pública estruturada e fortalecida e chegar nas pessoas, inclusive sendo o primeiro estado do país a ter cotas que me emocionam, porque teve cotas para pessoas indígenas, negras, para pessoas com deficiência e para pessoas travestis e transexuais. Isso tudo porque nós tivemos um amplo diálogo, e esse diálogo agora nós nos colocamos e reafirmamos a disposição para manter e consolidar cada vez mais, ministra, com o Ministério da Cultura, com a nossa Secretaria de Estado da Cultura e com os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com os secretários, coordenadores, porque é lá que está acontecendo, é lá que nós temos que chegar enquanto cultura e chegar na implantação da Lei Paulo Gustavo. Então fica esse desafio. Nós já estamos com mais de 150 municípios com essa adesão à plataforma. Também o Estado do Rio Grande do Sul ontem fez essa adesão, e nós vamos seguir com certeza trabalhando conjuntamente, porque não é um trabalho de um, são trabalho de muitos, e eu agradeço especialmente a nossa equipe da Secretaria de Estado da Cultura, sempre ao governador Eduardo Leite, com a sua atenção muito especial para a cultura do Rio Grande do Sul, que possibilitou que nós tivéssemos investimentos recordes, com fortalecimento também do nosso sistema Procultura, que neste ano tem 70 milhões disponibilizados pela Lei de Incentivo à Cultura, e esses 30 milhões disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura aos municípios para que aconteçam lá essas políticas. E além disso, um sistema que é estruturado de qualificação e informação, que tem trabalhado aproximado dos municípios para dar todo o suporte, e com certeza com o Ministério da Cultura junto, nós vamos ter adesão cada vez maior e vamos ter recordes de investimentos e de estruturação. Então, obrigada, ministra, seja sempre bem-vinda. Fica um segundo convite para que conheça mais da cultura do Rio Grande do Sul, conheça mais os nossos espaços, mas tenha certeza que aqui tem duas secretárias que são aliadas, um governo que é aliado para fazer com que a cultura do Brasil, e especialmente do Rio Grande do Sul, seja cada vez mais fortalecida. Obrigado. Então, gente, agradecer mais uma vez todas as cidades, todos os lugares do Rio Grande do Sul que se encontram presentes aqui, e chegamos ao momento de chamar essa mulher maravilhosa, que eu tenho profundo orgulho de dizer que é a nossa ministra da Cultura. Gostaríamos de chamar então a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
minha gente. Muito obrigada. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu também vou fazer minha descrição, também estou aprendendo também, né? Acho que esse exercício de aprender é o melhor lugar que a gente pode estar na nossa vida, porque deixamos à nossa disposição de renovar os nossos conhecimentos. Então, eu também vou me descrever aqui. É a segunda vez que eu me descrevo, tá? Eu estou aqui nessa lado aqui do palco, né? Eu estou com uma calça preta, uma blusa preta, um tênis, porque fica mais confortável para mim. Eu sou uma mulher negra, os cabelos assim, afro, estão estendidos um pouco. E estou com um sobretudo assim, leve, verde oliva. E também uma coisa no pescoço, assim. Então, quero saudar a todos, a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é um momento muito, muito especial também de estar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para fazer uma participação no Circula-MIC, que é o primeiro Circula-MIC que eu participo, assim, né, presencialmente, acompanhando Circula-MIC, esse trabalho que o Ministério da Cultura vem fazendo para fazer essa conexão, mostrar que o Ministério da Cultura está de volta, para além de falar também, e muito importante, no momento da Lei Paulo Gustavo, mas também estabelecer esse contato, devido ao tempo que ficamos sem Ministério da Cultura, a tudo que foi feito à nossa cultura, a perseguição, a discriminação, a violência na palavra em relação ao artista, em relação ao trabalhador e trabalhadora da cultura do Brasil, o desrespeito que passamos, o desrespeito à nossa sensibilidade, porque trabalhar com cultura e arte, promover essa ação de fazer do fazer cultural, o talento que nos move a viver disso, que não é fácil você construir uma carreira artística dentro de um país que precisa ser mais equilibrado nas oportunidades. Então, quando um artista, uma pessoa do setor cultural, quando a gente sofre uma violência, é muito difícil para nós, porque trabalhamos a partir da nossa sensibilidade, do nosso coração. A gente dedica a nossa vida a fazer o que nos cabe, o que sabemos fazer. Então, é muito duro quando a gente se é violentado gratuitamente num ambiente profissional onde a gente só faz se dar. A gente se dá o tempo todo para a nossa arte, para a nossa cultura, para o nosso setor, para o nosso trabalho, para o reconhecimento, para a transmissão do que pode ser uma representatividade da expressão cultural do Brasil. Isso eu estou falando para todas as regiões do Brasil, em todas as cidades, para cada pessoa que se dedica ao fazer cultural. Nascemos para isso. Então, é muito duro quando tudo que atravessamos, principalmente no momento da pandemia, como já foi falado aqui algumas vezes, mas eu acho que essa pandemia, o que perdemos, não podemos não valorizar a vida daquelas pessoas que perdemos, foram muitas pessoas que o Brasil perdeu. Isso também é uma reflexão que precisamos fazer. Não tinha uma necessidade que fosse assim, porque as pessoas que atravessaram, que fizeram a passagem durante a pandemia, uma das formas mais duras de morrer sozinho. E para as famílias também, as pessoas não podiam estar ali acompanhando. Eu conheço pessoas que se foram, famílias que ninguém sabe que eles estão mortos. Então isso é uma coisa muito dura para o Brasil, não podemos relativizar. E por isso a Lei Paulo Gustavo tem esse lugar de valor, para além do socorro, mas também da reparação. E nós precisamos também, do setor cultural do Brasil, saber também nos colocar no valor que nós temos diante da construção dessa sociedade. Não é pouco valor.
Não é pouca contribuição que o setor cultural brasileiro, cultural e artístico, traz para o nosso país. Não é pouco. A cultura brasileira é uma das culturas que mais influenciam as outras culturas do mundo. Já esteve em 7º lugar, agora está em 13º. Mas que dimensão é essa em relação a quantos países existem no mundo? Com toda a sua diversidade. E nós precisamos entender esse valor e nos colocar no valor de merecermos os respeitos, os direitos. E isso a gente só faz a partir desse momento, que a gente também tem essa consciência do valor, da potência do trabalho que a gente faz nesse Brasil. Então, eu quero saudar a deputada Maria Rosário, deputada federal, uma pessoa que, mesmo antes de eu já conhecia, né? Conhecemos essa deputada lá na Bahia também. A gente acompanha a luta de alguns políticos, não é? Que também são sensíveis às nossas necessidades. Então, deputada, para mim é um prazer, viu, estar com a senhora. Desde aquele primeiro momento assim, de aproximação, eu sempre admirei. Ao secretário Márcio Tavares, secretário executivo do Ministério da Cultura, essa joia que nós temos lá no Ministério, para mim está sendo muito bom contar com esse secretário, com essa pessoa, com essa sensibilidade, com essa experiência política dele. Parabéns, viu? Você sabe que minhas pretensões para você é bem alta, né? Então... A Gabriela Meidrade, é isso? Olha, secretária, para mim também quero dizer que está sendo um prazer estar aqui em Porto Alegre, desde ontem, né? Estou tendo dias muito proveitosos, gostando de conhecer, de me aproximar do povo daqui do Rio Grande do Sul. Quero voltar outras vezes, viu? Teremos aí 4 anos, com fé em Deus, né? De muito trabalho, e aí poderei voltar aqui outras vezes, com mais tempo também, para conhecer um pouco mais. Mas é uma cultura que o Rio Grande do Sul tem uma grande presença, uma grande responsabilidade também na construção social e política do nosso país, sabemos, né? Então, uma saudação, viu? No seu nome saúdo todas as pessoas que trabalham na Secretaria de Cultura aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Roberta Martins, secretária de Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, que está pilotando essas ações do Circula Mic, com sua equipe também, viu, querida? Está sendo muito bom ter você junto com a gente. Essa maneira suave que você tem é admirável. A pessoa tem uma delicadeza na voz, mas também tem uma firmeza, é danada. Carioca. O Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura. O Enilton é um expert, é uma pessoa que tem um conhecimento imenso nessa ação, nessa criação dessas políticas públicas, no feitio dos decretos, da lei de fomento. É ele que é a pessoa responsável, ele e a equipe dele é o responsável por formatar os decretos, a instrução normativa, construída a muitas mãos, mas ele que é o capitão da Secretaria de Fomento. E essa lei Rouanet que nós estamos, essa lei Paulo Gustavo, o decreto da lei Rouanet, tem esse capitão lá na Secretaria de Fomento. Parabéns, viu? Você sabe da minha admiração, viu? Vou te dar uma medalha. A Sofia Cabedon, pode aplaudir, porque é um trabalho incrível mesmo. A Sofia Cabedon, deputada estadual também. Prazer, Sofia, viu? Estou gostando de sua alegria, energia bonita. Parabéns para você. Reginete Bispo, deputada federal. Deputada Reginete esteve lá no Ministério da Cultura, falou comigo. Parabéns, viu? Prazer. Também já tenho te visto também, começando a aparecer mesmo nacionalmente para nós, e tem um trabalho no movimento negro, tem um trabalho de conscientização nessa luta contra o racismo, que é um quadro bonito, importante, que nós precisamos dessa afirmação. Ao Matheus Gomes, deputado estadual também ali, quero abraçar a todos os deputados estaduais, deputadas, assim, no teu nome, tá? Daqui do Rio Grande do Sul. Renata Silva, presidente do Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura de Porto Alegre. Renata fez foi essa que falou, não é?
A Renata fez uma palavra aqui que eu me sensibilizo muito, porque eu acho que você pensar no indivíduo, você ter um olhar para além, né, de uma questão que nós somos, né, coletivos, mas esse coletivo é formado por indivíduos. Então, essa lei precisa chegar nos indivíduos. É para isso que ela foi criada, para nossa emergência. E que a partir desse aporte, não é? Que é uma coisa simbólica, mas que também significa, a gente está te vendo. Então nós precisamos fazer com que essa pessoa sinta que nós estamos nos vendo melhor, nos unindo para uma democracia, nessa direção, nessa conjunção, tocar o dia a dia da pessoa, dos nossos trabalhadores da cultura. Mestre Gavião, representante do Conselho Nacional de Política Cultural. Mestre, muito obrigada também suas palavras, viu? Uma saudação, e é isso mesmo, a cultura vem da simplicidade. Consuelo Valandro, representante do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Para mim é um prazer também, uma saudação. Por favor. Gilberto Stuartman, presidente da Fundação da OSVA. O presidente me fez uma recepção, cadê ele? Me fez uma recepção muito carinhosa, muito obrigada. Evandro Maté, maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Uma salva de palmas, um lugar que tem uma orquestra, realmente é uma maravilha. Lá em Salvador, na Bahia, também temos uma orquestra sinfônica. E nesse período do Ministério da Cultura nós temos recebido visitas de várias orquestras sinfônicas que são beneficiadas pela Lei Rouanet. Então o histórico positivo da Lei Rouanet é um tesouro para nós. Nós precisamos também saber defender isso. Lei Rouanet não dá dinheiro a artista nenhum. Lei Rouanet dá a credencialidade positiva daquele projeto e garante também para o investidor, para o patrocinador, que existe um acompanhamento sobre aquilo que ele está fazendo ali. É uma lei para garantir a cultura, que a arte chegue até o povo, e para garantir uma legalidade também para o patrocinador. E a partir disso, vem fazendo benefícios gigantes em vários lugares do Brasil. Precisamos descentralizar o fomento. E é isso que nós estamos fazendo agora. A visão do Ministério da Cultura é descentralizar, fazer com que esse fomento agora chegue em todos os lugares. Então, mas a Lei Rouanet, a gente precisa aprender a defendê-la, porque tem muito benefício, traz muito benefício para muita gente. Pequenas comunidades, quando recebem esse aporte, faz uma transformação social. Então, maestro, em seu nome eu vou saudar todos os maestros de todas as orquestras do Brasil. Também é bom, estamos falando da Lei Paulo Gustavo, né? É bom falar também do deputado José Guimarães, deputado federal, que foi relator da Lei Paulo Gustavo na Câmara, e também o senador Paulo Rocha, que foi autor da Lei Paulo Gustavo. Então, uma salva de palmas. É muito bom. Cumprimento a todos os deputados estaduais e municipais aqui presentes. Cumprimento autoridades, os fazedores de cultura, atores culturais, representantes de empresas, da imprensa aqui presente, senhores e senhoras, todos nós estamos aqui presentes. Estar presente em algum lugar é estar vivo. Então, a cultura também se faz, a cultura ela é viva. E eu me senti assim também muito honrada, me sinto muito honrada com o convite que eu recebi do presidente Lula para estar nesse lugar. Foi uma surpresa, porque eu não estava nem na campanha, quer dizer, eu não estava fazendo campanha, mas estava também acompanhando ali no grupo de transição aquela vibração que estávamos precisando, aquela corrente de pessoas que estávamos precisando fazer para que o nosso presidente Lula pudesse ter a vitória da democracia, a vitória de um respiro, a vitória de uma esperança, a vitória para que a gente pudesse estar aqui nesse momento também, executando nossa lei que veio para nos socorrer, que seria naquele momento lá, mas que agora que nós estamos podendo executar, a Lei Emergencial Paulo Gustavo. Então, nós estamos num momento especial, num momento novo também. O Ministério da Cultura está de volta
está montado com todas as suas secretarias, as vinculadas, o IFAM, o IBRAM, a Fundação Rui Barbosa, a Fundação Palmares, que foi totalmente destruída. Estamos contando com um quadro de pessoas, de dirigentes, de pessoas das áreas técnicas, e estamos trabalhando com 20% a menos do quadro que tinha antes. Mas estamos nos dedicando com todo amor, com todo afinco, para a gente conseguir chegar aonde o nosso secretário já falou aqui, que é a nossa meta, de fazer com que a cultura seja considerada uma política de Estado nesse Brasil. E que nunca mais ninguém ouse destruir o Ministério da Cultura, porque ela é do povo, a cultura é do povo brasileiro, o Ministério da Cultura é do povo brasileiro. Tem uma pesquisa recente que saiu do Itaú Cultural que ele levanta números incríveis da cultura, que foi feita através de institutos de credibilidade. Então somos 7,5 milhões de trabalhadores na cultura desse país e geramos 3,11% do produto interno bruto desse país. Precisamos tomar consciência, tomar posse desse legado e fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. Nós estamos aí, o Ministério da Cultura está de volta, restabelecendo diálogos importantes, restabelecendo as políticas da cultura viva, ponto de cultura, as secretarias todas ativadas. Estamos aí também lutando também pelos direitos autorais do setor, essa questão dos streamers. O Brasil é um dos países que mais consome, mas que não chega o direito dos produtores, dos atores, né? Não tem ainda esse direito garantido. Isso nós estamos entrando numa discussão que é uma discussão mundial, mas que é necessária. Para o audiovisual, então, vem aí esse novo projeto para o audiovisual, nunca houve o que nós estamos trazendo. Então, em todas as pastas, todas as áreas que diz respeito à cultura, nós estamos trazendo ações muito fortes. Né? Para além da Lei Paulo Gustavo, temos editais de livro e leitura, edital do audiovisual. O governo do presidente Lula tem mais de 40 ações já lançadas nessa direção do desenvolvimento do Brasil nesse novo momento. Então, assim, são 7 meses. Estamos trabalhando muito seriamente nessa direção, porque o Brasil é um país gigante, o Brasil é um país rico, e nós precisamos se apossar dessa riqueza. E isso a gente só faz fortalecendo a democracia. Então, para mim, assim, é um prazer enorme estar aqui. Estamos, assim, muito felizes, né? Porto Alegre já entregando aí seu plano de ação, né? E sabemos, sim, que aqui nós vamos chegar a uma adesão, né? Eu sinto isso pela expressão de consciência que a gente chega aqui e percebe do povo. É um exemplo também, né? De visão. E para nós é importante. O Amapá, né, que eu acho que já concluiu, 100%. Né? Então, isso é muito bom para nós, a gente poder fazer essa transformação. Depois vem a Lei Aldir Blanc, que dará prosseguimento a esse Sistema Nacional de Cultura, que é o que queremos ativar, para que a gente consiga destravar esse vetor econômico da cultura, porque fazer a gente faz, qualidade nós temos, nós precisamos agora de fomento. E a partir do momento que você fomento é como se você tivesse uma grande fazenda e você distribui aquele adubo, o adubo certo para cada lugar, para cada solo daquela grande fazenda, e a partir daí as sementes começam a brotar e a gente vem mais à frente cuidando, continuando regando, e mais para frente a gente vai colher bons frutos, com certeza, porque o Brasil é um dos países que tem, eu acho que é o país que tem o povo mais criativo,
mais criativo, talvez seja o mais criativo que existe no mundo, devido a essa diversidade cultural, essa diversidade racial, essa diversidade étnica, que a gente consiga ler essa diversidade não com uma trave, mas sim com a possibilidade de transformação, mas sim como traço de união. Essa diversidade nos liberta. É isso que é ter democracia. É você poder contemplar essa dinâmica de possibilidades a partir das culturas, cultura dos povos originários, a cultura dos povos africanos que vieram para cá, que vieram muitos, diferentes nações vieram aqui misturadas naquele tempo, e a gente precisa fazer a reparação, porque a reparação é sinônimo de dignidade, é sinônimo de uma civilização. E o país, para ser um país civilizado, é preciso pelo menos que a gente tenha coragem de falar sobre essas coisas, de tentar corrigir. A questão da democracia, precisamos ter um memorial sobre esse golpe que houve. É uma realidade que passamos. Quando um povo faz essa reflexão, ele se renova, porque aí a gente não vai mais precisar pensar nisso. A gente agora, a partir desse momento que faz essa reflexão, que faz essa reparação, as pautas são outras. As pautas são outras, que precisamos ainda resolver. Mas é crucial essa reparação, é crucial as cotas, é crucial saber ter respeito pela vida humana, porque o direito à vida é de todos. Ninguém pode dizer que alguém não tem direito à vida por ser diferente. Se tudo que temos, se eu estou aqui vivo, é um direito meu, dado por esse Deus. Se você está vivo também, é um direito que Deus está te dando. Eu posso até não concordar contigo, mas eu tenho que te respeitar. E tenho que respeitar os seus direitos como cidadão. Então é desse lugar que eu vejo, que eu sinto, e por esse lugar também eu agradeço ao presidente Lula esse convite. E nós estamos fazendo um trabalho coletivo no Ministério da Cultura e queremos muito dar certo. A gente sabe que é uma construção, mas o nosso foco é fazer acontecer essa cultura chegando em todos os lugares, trazendo oportunidade, transformação social, consciência, e fazendo com que o povo brasileiro comece a se ver nessa grandeza que ele verdadeiramente é. É um povo maravilhoso, nós somos, nós temos, nós podemos, e nós vamos. E é isso aí, muito obrigado. Coisa linda. Momento extremamente importante para toda a cultura do Estado, do Brasil, e que influencia e impacta na América Latina. Dizer que hoje, mesmo com o tempo chuvoso, na semana que a gente adentra o inverno, que já se mostrou bem antes, a gente conseguiu reunir aqui mais de 400 pessoas nesse espaço, falando e propagando a lei Paulo Gustavo. Então vamos lá, estamos nesse momento muito importante. E tem mais. Tem uma foto oficial aqui. Vamos organizar isso aí. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter uma mostra aqui de um projeto que é de uma periferia chamada Bom Jesus, aqui na cidade de Porto Alegre. Então não saiam. A gente vai falar de cultura periférica, de cultura de base, onde a lei tem que chegar. Então é esse movimento que a gente vai fazer aqui hoje para assistir essa gurizada da Bom Jesus. Goma!
Goma da Bom Jesus. Quem souber, canta com a gente, hein? Uma palavra de amor, um paladar. Emorio deve ser alguma coisa de lá, o sol, o céu e a lua de Oxalá.